Oi, gente! Aqui é a psicóloga Eduarda Naido e amanhã será o dia 21 de setembro, Dia Mundial do Alzheimer. Eu não poderia deixar de falar aqui sobre a pessoa adoecida e sobre o cuidador dela, que muitas vezes é o familiar, filha, esposa, irmã. Detalhe, eu tô colocando todos os parentescos no feminino porque a taxa de cuidadores é majoritariamente feminina. É interessante a gente pensar que o diagnóstico da doença de Alzheimer, ela não é apenas para o doente, mas também e principalmente é para toda a família. Não é a tarefa das mais simples cuidar de uma pessoa idosa, com qualquer que seja a patologia. E quando a gente fala sobre a doença de Alzheimer, essa tarefa, além de alto grau de exigência física e emocional de quem cuida, também é preciso muita criatividade e sabedoria para lidar cotidianamente com o portador da doença. O sujeito ele ainda é capaz de ter uma vida confortável, ele só tem o seu estado mental alterado. A doença de Alzheimer ela é a forma mais comum das demências. A demência é um termo genérico, definida pela deterioração das habilidades intelectuais, aquelas adquiridas, o comprometimento da memória, da orientação. E aí a gente fala tanto da espacial quanto da temporal, do pensamento abstrato, tá aí a dificuldade de se entender certos conceitos, até piadas quando a gente conta para uma pessoa com doença de Alzheimer, e de alterações do comportamento, que costumam ser o mais pesado, digamos assim, né, para quem cuida. Clinicamente, a doença de Alzheimer ela é caracterizada pela perda progressiva da memória. E o cérebro de um paciente com doença de Alzheimer, quando visto em necrópsia, ele apresenta uma atrofia generalizada, com perda neuronal específica em certas áreas do hipocampo, mas também das regiões parieto, occipitais e frontais. O diagnóstico propriamente dito da doença de Alzheimer, ele só pode ser dado a partir da necrópsia. Por isso que vocês podem ver muitos médicos dizendo que o paciente está num processo demencial, está com uma suspeita demencial ou uma provável demência. A gente sabe qual é o perfil do paciente, mas de fato é necessário um exame bem mais específico para fechar esse diagnóstico. Se bem que isso nem tão importante, porque o que mais a gente gostaria de ter mesmo é um tratamento efetivo que levasse à cura. Em geral, a doença ela se instala em pessoas com mais de 65 anos, mas existem pacientes também com início com 40 anos e relatos bem raros de início na infância. Eu, de fato, nunca vi, mas já li a respeito e provavelmente esses casos têm um cunho, né, genético. Eles podem aparecer vários casos em uma mesma família e pode acontecer também casos únicos, sem que nenhum outro parente tenha sido afetado. Então, nesses casos, a gente chama de casos esporádicos. Eles podem durar de 8 a 12 anos, 20 anos, e tudo isso vai depender de diversos fatores. Estilo de vida quando mais jovem, histórico clínico, história familiar, acesso a tarefas, trabalhos e ambiente estimulante a nível cognitivo, cuidado com a saúde, enfim, são muitos os fatores que podem influenciar o aparecimento e desenvolvimento da doença. Mas e o cuidador, né? Ele deve ser uma pessoa bem informada sobre a doença de Alzheimer, sobre o seu processo de evolução, as orientações médicas a respeito do tratamento precisam ser bastante discutidas a nível de família. E aí é muito importante que toda a família ela esteja envolvida para não deixar que apenas um cuidador seja sobrecarregado. Mas o cuidador deve ter claro, né, também que cuidar de alguém com doença de Alzheimer é trabalhar todo o tempo com a flexibilidade. Ele precisa considerar que aquela pessoa já é uma pessoa idosa, que ela tem uma história e experiência de vida, que tem fatos característicos de cada uma das etapas da doença, e por isso que é importante a gente conhecer, para a gente saber em que momento que vai aparecer determinada coisa. Buscar ajuda na família, na comunidade, com vizinhos, amigos, parentes, na igreja, em locais onde aquela pessoa estava acostumada a ir, e no poder público. Ele deve estar preparado para o que vai ser dito e feito, e saber separar que aquela pessoa que está ali continua sendo um ente querido, mas que está perdido no tempo, no espaço, e também não está entendendo nada do que está acontecendo e gostaria que nada daquilo estivesse acontecendo. Bom, para quem não sabe, eu tenho alguns casos de doença de Alzheimer na família, já estou me preparando para o futuro, e tenho propriedade para falar sobre esse assunto, tanto sob
o olhar de profissional de saúde, como psicóloga, e sob o olhar de família, né, de um familiar, de uma neta que não está 100% presente atualmente, mas que participa bastante das tentativas de promover uma melhor qualidade de vida para a idosa e para as pessoas que estão diretamente em contato, 24 horas por dia, que são as filhas. É muito importante que a gente olhe para a saúde física e mental das pessoas que estão envolvidas nesse cuidado, porque a gente não sabe o que esperar. E se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar bem. Existem grupos presenciais e atualmente online de apoio aos cuidadores. Terapias individuais também são muito importantes para se entender como as nossas crenças e vivências podem influenciar no cuidado e em como a gente vai perceber as situações. E a terapia familiar também é bacana para a gente discutir responsabilidades, o engajamento de cada um, problemas não resolvidos no passado e promover a união dessa família nesse momento, que é extremamente importante. É bom a gente falar do papel da família e do quanto o bem-estar de um influencia no bem-estar do outro. E no Dia Mundial do Alzheimer é importante a gente trazer esses pontos para discussão, porque muitas das vezes a gente foca naquele paciente, óbvio, é importantíssimo a gente focar naquele paciente, falar sobre aquele paciente, as dificuldades que ele está passando, sobre os tratamentos que são possíveis com geriatra, com neurologista, com fisioterapeuta, com psicólogo, mesmo que ele não faça uma psicoterapia, não é esse o propósito, mas é estimulá-lo cognitivamente, continuamente, né, para que a gente consiga brecar um pouco a evolução da doença, para que aquilo para que ele não se deteriore de uma maneira tão rápida, mas também para a gente falar do cuidador que está ali o tempo todo, diretamente envolvido naquela situação. É pesada, é difícil, é complicada, mas tem recursos, né? E aí eu não digo só recursos financeiros, porque de fato muitas vezes não tem, mas tem recurso humano. Então, esses grupos de apoio, pessoas com quem você possa falar, que você possa dividir esses cuidados, isso é muito importante. E a gente precisa mostrar para essas pessoas que elas não podem se sentir culpadas de estarem se sentindo sobrecarregadas. Elas precisam de um tempo para elas. Elas precisam de atividades, né, de lazer, porque a saúde mental delas está em jogo. E cuidar do outro exige muito da gente. E a gente precisa estar bem com a gente para a gente poder se doar. Então, esse é meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham refletido um pouco a respeito dessas questões. Sugestões, críticas, comentários, por favor, falem, divulguem e reflitam a respeito disso. Profissionais de saúde, cuidadores, pessoas que de fato não conhecem pessoas com doença de Alzheimer, mas que têm interesse de saber um pouquinho mais. Eu acho bem bacana que a gente consiga falar a respeito disso. E no dia 21 de setembro, Dia Mundial do Alzheimer, é o dia em que a gente para falar, para lembrar dessas pessoas que já se esqueceram de bastante coisa. Tchau, tchau, gente.